Você sabia que existe um mês no calendário em que as forças das trevas trabalham com uma intensidade que você nem imagina? Um período em que portais espirituais se escancaram, e milhões de pessoas, sem perceberem, entregam suas vidas como oferenda viva para entidades que você talvez nunca tenha ouvido falar? Eu não estou falando de teoria. Eu não estou repetindo algo que li em algum livro religioso. Eu estou falando do que eu vi com meus próprios olhos, do que eu praticamente comandei com minhas próprias mãos durante anos dentro do mundo das trevas. Meu nome não importa agora, mas o que eu fiz importa. Durante quase 15 anos da minha vida, eu fui feiticeira. Não aquelas brincadeiras que você vê em filmes ou séries. Eu participei de rituais reais. Invoquei demônios com nome e hierarquia. Fiz pactos que custaram pedaços da minha alma. E ajudei a preparar espiritualmente o mês de fevereiro, para que ele se tornasse exatamente aquilo que é hoje. Um campo de batalha espiritual, onde o inimigo avança sem resistência. E se você acha que isso não tem nada a ver com você, eu preciso te dizer algo que vai mexer com tudo o que você pensa sobre esse período do ano. Fevereiro não foi escolhido por acaso. E o que acontece nele vai muito além de festa, música ou alegria. Agora, antes de continuarmos, eu quero que você faça algo por mim. Escreva nos comentários agora: eu creio no poder da oração. Escreva isso como um escudo sobre sua vida, enquanto você me ouve. Eu cresci em uma família religiosa, mas não era uma família de verdade. Era uma fachada. Minha mãe frequentava a igreja aos domingos, mas voltava para casa e praticava rituais que ela escondia de todos. Meu padrasto era um homem violento, alcoólatra, e minha infância foi marcada por gritos, pancadas e um vazio emocional que nenhuma criança deveria conhecer. Aos 14 anos, eu descobri um segredo que destruiu qualquer resquício de identidade que eu ainda tinha. Minha mãe me contou, em um momento de raiva, que eu havia sido concebida em um ritual de magia sexual, que meu pai biológico era um sacerdote de um templo que ela frequentava antes de conhecer meu padrasto. Que eu não era um acidente, mas um projeto espiritual. Aquilo me quebrou por dentro, mas também me deu uma estranha sensação de propósito. Se eu nasci de um ritual, então talvez meu destino já estava traçado. E foi com esse pensamento distorcido que, aos 16 anos, eu entrei conscientemente no ocultismo. Não por curiosidade, não por rebeldia, mas porque eu sentia que ali estava meu lugar. Ali eu pertencia. Nos anos seguintes, eu me aprofundei rapidamente. Aprendi a ler cartas, a fazer trabalhos, a invocar entidades. Eu tinha facilidade. As coisas funcionavam quando eu fazia. E quanto mais funcionava, mais eu era reconhecida. Aos 22 anos, eu já liderava um grupo. Aos 25, eu era procurada por pessoas influentes, que queriam resultados rápidos, e não se importavam com o preço espiritual. Minha especialidade era fevereiro. Todo ano, meses antes, eu já começava os preparativos. Não era só para mim. Era para abrir caminho, para que entidades específicas tivessem liberdade total de atuação. Durante aquele período, fevereiro sempre foi estratégico. Sempre foi importante. E eu vou te explicar exatamente por quê. Mas antes, entenda uma coisa. Eu não estou aqui para me glorificar. Eu estou aqui porque Jesus me arrancou desse abismo. E se eu não contar o que eu sei, o sangue de muitos pode ser cobrado de mim. A primeira vez que eu realmente entendi o que acontecia em fevereiro no mundo espiritual foi 3 anos depois que eu entrei para o ocultismo. Eu tinha 19 anos e participava de um ritual de preparação que acontecia sempre na virada de janeiro para fevereiro, Ira Madragada. Estávamos em uma casa afastada, sem vizinhos por perto. 7 pessoas formavam um círculo. Velas negras e vermelhas estavam acesas ao redor. O cheiro de incenso misturado com algo que eu prefiro não descrever tomava conta do ambiente. A líder do grupo, uma mulher que todos chamavam de mãe espiritual, começou a entoar palavras em uma língua que eu não conhecia, mas que meu espírito entendia perfeitamente. E então, aconteceu. O ar ficou pesado. Não era impressão. Era físico. Era como se algo invisível tivesse entrado naquela sala e estivesse observando cada um de nós. Meu corpo começou a tremer. Não de frio. Era outra coisa. Meus olhos se encheram de lágrimas, sem que eu estivesse triste, e e o vai, não com os olhos naturais, mas com uma visão que se abriu dentro de mim, naquele momento.
Eram sombras, figuras humanas, mas distorcidas. Altas. Muito altas, com uma presença opressora, mas que eu fui ensinada a chamar de poderosa. Elas estavam ali, imperando. E a mãe espiritual falou algo que ficou gravado em mim para sempre. Eles já estão entre nós. Fevereiro é o mês deles. A terra se curva. As pessoas se entregam. E nós somos os porteiros. Naquele momento, eu entendi que não era brincadeira. Não era simbólico. Aquilo era real, havia uma agenda. Havia hierarquia. Havia uma estratégia milimetricamente calculada para que, durante o mês de fevereiro, o mundo espiritual das trevas operasse sem resistência. E o carnaval, que as pessoas tratam como cultura, tradição e diversão, era o palco principal dessa operação. Eu vi como aquilo funcionava. Durante o ano inteiro, as pessoas vivem com uma certa cautela. Mesmo quem não é religioso tem limites. Tem pudor, tem consciência. Mas em fevereiro, esses limites são quebrados coletivamente. Milhões de pessoas ao mesmo tempo baixam a guarda. Álcool em excesso. Corpos expostos, músicas que induzem estados emocionais alterados, danças que imitam movimentos de incorporação, relacionamentos que começam e terminam em uma noite. E tudo isso é tratado como normal, como aceitável, como parte da festa. Mas no mundo espiritual, cada uma dessas atitudes é uma porta, cada excesso é uma brecha. Cada exposição é um convite. Eu participei de rituais onde essas brechas eram monitoradas, onde nós sabíamos exatamente quantas pessoas estavam se abrindo, espiritualmente, naquele exato momento, onde invocávamos entidades específicas para aproveitarem essas aberturas. Uma dessas entidades tem um nome que muitos conhecem, mas poucos entendem. Eu a invoquei diversas vezes. Seu foco era destruir a identidade feminina. Fazer com que mulheres acreditassem que seu valor estava na exposição do corpo, que liberdade era sinônimo de sensualidade sem limites, que força era se impor através da sedução. E isso não era teoria. Eu via os resultados. Mulheres que eram equilibradas entravam em fevereiro e saíam confusas. Casamentos que estavam firmes começavam a rachar sem motivo aparente. Jovens que tinham sonhos passavam a viver em busca de validação constante. Outra entidade trabalhava nos relacionamentos. Ela não destruía de uma vez. Ela plantava sementes, uma conversa que passava do limite. Um olhar que deveria ter sido desviado, um desejo que deveria ter sido cortado, mas foi alimentado. E quando a pessoa percebia, algo já tinha sido rompido. Não no mundo visível ainda, mas no espiritual, a aliança já estava contaminada. E tinha uma terceira força, essa mais sutil. Ela trabalhava na mente. Não, criava confusão. Fazia com que amigas se tornassem rivais. Plantava ciúmes onde não havia motivo. Gerava competição disfarçada de admiração. E o pior, ela conseguia entrar até em ambientes religiosos. Pastores que começavam a disputar espaço. Líderes que se sentiam ameaçados por outros. Membros que passavam a criticar, em vez de edificar. Tudo isso se intensificava em fevereiro. Não porque o mês em si tinha poder, mas porque as pessoas davam permissão coletiva para que essas forças agissem livremente. Eu participei disso. Eu ajudei a preparar o terreno. Eu invoquei esses espíritos com a convicção de quem acredita estar do lado certo. E durante anos, eu vi isso funcionar. Até que um dia, algo dentro de mim começou a gritar. Algo que eu tentava calar, mas que não me deixava mais em paz. E foi esse grito interno que me levou ao limite. Agora, eu quero que você faça algo. Escreva nos comentários: Senhor, abre meus olhos espirituais. Porque o que eu vou te contar, a seguir, vai revelar coisas que você precisa enxergar. Foi em um mês de fevereiro, no auge do carnaval, que tudo desmoronou dentro de mim. Eu tinha 29 anos. Estava no ápice da minha atuação no ocultismo. Era respeitada. Era procurada. Tinha dinheiro, influência e um grupo de pessoas que me seguiam. Por fora, eu parecia poderosa. Por dentro, eu estava completamente vazia. Naquela noite específica, véspera do dia principal do carnaval, eu estava liderando um ritual de invocação. Era o mais importante do ano. O objetivo era abrir um portal espiritual que daria liberdade máxima para as entidades atuarem durante os dias seguintes, não só na cidade onde eu estava, mas em dimensões espirituais que alcançariam milhares de pessoas ao mesmo tempo. Éramos 12 no círculo, todos vestidos de branco.
mas com propósitos que estavam longe de qualquer pureza. As oferendas já tinham sido preparadas, as palavras já tinham sido ensaiadas, e quando o ritual começou, eu senti algo diferente. Algo que nunca tinha sentido antes. A presença que sempre me acompanhava naqueles momentos estava ali, mas dessa vez, ela não estava satisfeita. Ela estava furiosa. Eu comecei a tremer. Minha voz falhou. E então, pela primeira vez em anos, eu tive medo. Um medo que paralisava. Um medo que vinha de um lugar que eu não conseguia controlar. E foi naquele momento que eu ouvi. Não com os ouvidos, mas dentro de mim. Uma voz que não era minha, que não era das entidades que eu servia. Era diferente. Era autora de pura. E ela disse: Você não me pertence. Eu caí de joelhos. As pessoas ao meu redor acharam que eu estava em transe profundo. Mas eu não estava. Eu estava sendo confrontada, e aquela voz continuou. Você foi roubada. Mas você não foi criada para isso. Eu te chamei antes de você nascer. E eu ainda estou te chamando. Eu comecei a chorar. Não era choro de emoção, era choro de desespero, porque naquele momento, tudo o que eu tinha construído durante anos se revelou pelo que realmente era: mentira, prisão, morte disfarçada de poder. As imagens começaram a passar na minha mente, como um filme acelerado. Eu vi cada ritual que eu tinha liderado, cada pessoa que tinha me procurado, cada trabalho que eu tinha feito. E pela primeira vez, eu vi as consequências. Eu vi casamentos destruídos, famílias separadas, pessoas que entraram em depressão profunda, jovens que tiraram a própria vida. Tudo conectado ao que eu tinha feito, tudo ligado aos portais que eu tinha aberto. Eu tentei gritar, mas nenhum som saiu. Meu corpo estava ali, mas meu espírito estava sendo mostrado algo muito maior. E eu fui lavada. Não sei explicar como. Para uma dimensão espiritual que eu nunca tinha acessado. E ali eu vi a verdade sobre fevereiro. Vi a estrutura. Vi os generais das trevas posicionados. Vi legiões de demônios esperando o momento exato. E vi algo que me gelou por completo. Eu vi como eles riam. Riam de mim. Riam de todos nós que achávamos que tínhamos poder. Nós éramos apenas ferramentas. Descartáveis. E quando não fôssemos mais úteis, seríamos destruídos da mesma forma que ajudamos a destruir outros. Eu vi o meu fim. Vi onde eu ia terminar se continuasse naquele caminho. E não era um lugar de glória. Não era um lugar de poder ir a tormento eterno. Solidão absoluta. Desespero sem fim. Quando eu voltei para o corpo, o ritual tinha terminado. As pessoas estavam eufóricas. Diziam que tinha sido o mais poderoso de todos os anos. Mas eu não conseguia falar. Não conseguia me mover direito. Saí dali cambaleando. Cheguei em casa de madrugada. Tranquei a porta. Sentei no chão do banheiro. E pela primeira vez em mais de 10 anos, eu orei. Não para as entidades que eu servia. Orei para Deus. O Deus que eu tinha abandonado. O Deus que minha avó falava quando eu era criança. E eu disse, entre soluços: Se você é real, se você ainda se importa comigo, me tira disso. Porque eu não aguento mais. Eu não sabia se ele ia me ouvir. Eu não sabia se eu merecia ser ouvida. Mas naquela noite, algo começou a se mover no mundo espiritual. Eu não vi na hora. Mas hoje eu sei. Aquela oração desesperada rompeu cadeias que eu mesma tinha colocado em mim. E o que aconteceu nos dias seguintes foi uma guerra espiritual que quase me matou. Literalmente. Nos 3 dias seguintes, enquanto o carnaval acontecia lá fora, eu estava trancada dentro de casa, enfrentando o inferno na terra. Eu tinha febres altíssimas sem explicação médica. Eu ouvia vozes o tempo todo, vozes que me acusavam, que me ameaçavam, que diziam que eu tinha feito um pacto eterno, e não havia volta. Eu via sombras se movendo pelos cantos do quarto. Sentia presenças me sufocando durante a noite. Acordava com marcas no corpo que não estavam lá quando eu deitava. Eu pensei que ia morrer. E em um momento de desespero total, eu peguei uma faca da cozinha. Coloquei na minha própria garganta, e decidi que era melhor terminar logo com aquilo. Mas quando eu ia fazer o movimento final, minha mão travou. Não fui eu que segurei, foi algo maior do que eu. E então eu ouvi de novo aquela mesma voz. Só que dessa vez, ela não estava dentro de mim. Estava no quarto, presente, real, palpável. E ela disse: Solta a faca. Eu estou aqui. Eu obedeci.
A faca caiu no chão, e eu desabei. Chorei como nunca tinha chorado na vida, e naquele choro, algo saiu de mim. Literalmente. Eu senti algo sendo arrancado do meu peito, da minha mente e da minha alma. Eu vomitei, gritei, me contorci no chão. E quando tudo parou, eu estava exausta, mas algo tinha mudado. O peso tinha ido embora. O silêncio tinha voltado, e pela primeira vez em anos, eu senti paz. Uma paz que eu nem sabia que existia. Foi ali que eu entendi. Jesus não estava esperando eu me limpar para me aceitar. Ele entrou na minha sujeira e me limpou de dentro para fora. Aquele foi o começo da minha libertação, mas também foi o começo da minha missão. Porque agora eu sei o que acontece em fevereiro. Eu sei como funciona. Eu sei quem está por trás. E eu não posso ficar calada. Depois daquela noite, minha vida nunca mais foi a mesma, mas não foi instantâneo. Não foi mágico. Foi um processo doloroso, real e profundamente transformador. Nos primeiros dias, eu ainda sentia medo. Medo de que aquelas entidades voltassem. Medo de que o que eu tinha sentido fosse apenas um alívio temporário. Medo de não conseguir sustentar aquela decisão de abandonar tudo. Mas algo dentro de mim tinha mudado de verdade. Pela primeira vez, eu não queria voltar. Eu não sentia mais aquela atração pelo poder. Não sentia mais aquela necessidade de controle. O que eu sentia era um vazio enorme. Mas era um vazio diferente. Era como se tivesse sido esvaziada de todo o lixo que eu carreguei por anos. E agora havia espaço para algo novo. Eu comecei a buscar. Procurei igrejas, entrei em algumas e saí correndo porque não suportava ficar ali dentro. Meu corpo reagia. Eu tremia. Sentia náuseas. Era como se duas realidades estivessem em conflito dentro de mim. Até que uma mulher, uma intercessora que eu nem conhecia, me abordou na rua. Ela olhou para mim e disse: "Eu estava orando e Deus mandou eu vir falar com você. Você está em processo de libertação, não tá?" Eu desabei ali mesmo. Chorei na frente de uma desconhecida, e ela me levou para a casa dela. Reuni um grupo de intercessores. E durante horas, eles oraram por mim. Não foi oração bonita, não foi oração confortável. Foi guerra espiritual de verdade. Eles confrontaram cada pacto que eu tinha feito, cada nome que eu tinha invocado, cada objeto que eu ainda guardava em casa, e a cada renúncia que eu fazia conscientemente, algo se quebrava dentro de mim. Eu voltei para casa e queimei tudo. Roupas que eu usava nos rituais, objetos que tinham sido consagrados, livros, cartas, pedras, até fotografias de momentos que eu achava que eram importantes, mas que na verdade eram registros de maldição. Enquanto eu queimava, eu declarava em voz alta: "Eu renuncio, eu quebro, eu anulo, em nome de Jesus." E cada coisa que virava cinza, era uma corrente que se rompia. Mas a libertação não parou ali. O processo continuou nos meses seguintes. Eu precisei aprender a viver de novo, aprender a pensar diferente, aprender a falar diferente, porque durante anos, minha mente foi treinada para operar em uma frequência espiritual das trevas. Meus pensamentos eram automáticos, minhas reações eram condicionadas. E agora? Eu precisava renovar tudo isso. Comecei a ler a Bíblia. No começo, eu não entendia nada. As palavras pareciam embaralhadas. Mas eu insistia, lia em voz alta. E aos poucos, algo começou a fazer sentido. A palavra começou a reprogramar minha mente. Comecei a congregar, e foi difícil. As pessoas me olhavam com desconfiança. Algumas porque sabiam do meu passado, outras porque percebiam que havia algo diferente em mim. Eu não me encaixava. Não sabia os cânticos, não entendia os jargões religiosos. Mas eu continuei, porque eu sabia que ali era meu lugar de cura. Minha vida começou a mudar visivelmente. Relacionamentos tóxicos que eu mantinha foram se desfazendo naturalmente. Pessoas que me procuravam para trabalhos espirituais pararam de me ligar. Algumas porque eu recusei. Outras porque simplesmente sumiram. E no lugar delas, Deus começou a colocar pessoas verdadeiras. Pessoas que me ajudaram sem esperar nada em troca. Pessoas que oraram por mim quando eu não tinha forças. Pessoas que acreditaram na minha transformação mesmo quando eu mesma duvidava. A maior mudança aconteceu na minha identidade. Durante anos eu me defini pelo que eu fazia. Eu era feiticeira. Eu era poderosa e eu era E quando tudo isso foi tirado de mim, eu não sabia mais quem eu era.
Foi um vazio aterrorizante, mas foi nesse vazio que Deus começou a me mostrar quem eu realmente era. Eu não era o que eu fiz. Eu não era meus erros. Eu não era meu passado. Eu era filha, escolhida, amada, remida, comprada com sangue. E quanto mais eu entendia isso, mais eu me fortalecia. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo o contraste. Antes, eu tinha poder, mas vivia atormentada. Tinha dinheiro, mas vivia vazia. Tinha influência, mas vivia sozinha. Agora, eu não tenho mais o que eu tinha, mas eu tenho paz. Eu durmo tranquila, eu acordo sem peso. Eu oro e sei que estou sendo ouvida. Eu leio a palavra e ela fala comigo. Eu entro na presença de Deus e sinto que sou bem-vinda. Isso não tem preço, isso não tem comparação. E o mais importante, agora eu sei que o que aconteceu comigo pode acontecer com qualquer pessoa. Não importa o quão fundo você caiu. Não importa o que você fez. Não importa quanto tempo você passou nas trevas. Jesus continua sendo o mesmo que me resgatou. E Ele pode resgatar você também. Ou alguém que você conhece. Alguém que está enredado. Alguém que está perdido. Alguém que acha que não tem mais volta. Tem volta. Sempre tem volta. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há arrependimento, há restauração, e por isso eu tô aqui. Para te dizer que vale a pena. Vale a pena largar tudo. Vale a pena fechar todas as portas. Vale a pena recomeçar do zero. Porque do outro lado dessa decisão está a vida. Vida de verdade. Vida abundant. Vida com propósito. Se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe esse vídeo agora. Pode ser que essa seja a ferramenta que Deus vai usar para alcançar aquela pessoa. Não guarde isso só para você. Agora eu preciso te ensinar algo que pode salvar a sua vida espiritual e a vida de quem você ama. Porque não adianta só ouvir o testemunho. Você precisa entender como se proteger, como fecher portas, como vigiar de verdade. A primeira coisa que você precisa entender é que o mundo espiritual é real, tão real quanto o mundo físico. E ele opera o tempo todo, não é só durante o carnaval. Não é só em fevereiro, mas fevereiro é um período de intensificação. É como se fosse uma temporada de colheita para as trevas. Elas plantam o ano inteiro. E em fevereiro, colhem em massa. Por isso, você precisa saber exatamente como essas portas se abrem. E eu vou te falar com clareza. Primeira porta. Feridas emocionais não tratadas. Essa foi a minha principal porta. Rejeição, abandono, mágoa, falta de perdão. Quando você guarda essas coisas no coração, você está dando brecha. O inimigo não entra pela força, ele entra pela ferida. Se você carrega a mágoa de alguém, perdoe. Não porque a pessoa merece, mas porque você merece ser livre. Perdão não é sentimento. É decisão. É uma escolha consciente de soltar aquilo que está te prendendo. Segunda porto, exposição desnecessária. Isso inclui roupas, ambientes, músicas, conteúdos que você consome. Tudo isso alimenta algo em você. Se você está se expondo de forma sensual nas redes sociais, você está abrindo porta. Se você está ouvindo músicas que exaltam sensualidade, traição, bebida, você está alimentando espíritos. Se você está frequentando ambientes onde o padrão é baixar a guarda, você está se colocando em risco. E não me venha com desculpa de que você é forte. Eu também achava que era. Até o dia em que descobri que não era força. Era arrogância. Terceira porta. Relacionamentos fora da vontade de Deus. Isso é sério. Quando você se relaciona com alguém, você não está apenas juntando corpos. Você está unindo espíritos. E se aquela pessoa carrega legalidades espirituais, você vai carregar junto. Por isso que a Bíblia fala para não se colocar em julgo desigual. Não é religiosidade, é proteção espiritual. Quarta porta. Orgulho espiritual. Essa é perigosa porque é sutil. É quando você acha que sabe demais, que já está maduro demais, que não precisa de conselho, que não precisa de cobertura espiritual, que pode fazer o que quiser, porque Deus te conhece. Esse tipo de pensamento abre porta para engano, para queda, para desvio. Quinta porta. Falta de vigilância. Essa é a mais comum entre cristãos. É quando você relaxa, para de orar, para de ler a palavra, para de congregar. Acha que tá tudo bem, e quando você percebe, já está frio espiritualmente.
Já não sente mais a presença de Deus como antes, já não tem mais prazer nas coisas espirituais. E isso não acontece de uma hora para outra. É gradual, por isso precisa vigiar todos os dias. Agora, como você fecha essas portas? Primeira coisa, arrependimento genuíno. Não é só falar desculpa, é reconhecer que você errou, que você deu brecha, e decidir não fazer mais aquilo. É mudança de direção. É mudança de mentalidade. Segunda coisa, renúncia consciente. Você precisa renunciar verbalmente. Declarar em voz alta que você quebra todo o pacto, toda aliança, toda legalidade que foi aberta. E fazer isso em nome de Jesus. Porque só o nome de Jesus tem autoridade sobre todo principado e potestade. Terceira coisa, abandono prático. Não adianta renunciar e continuar guardando os objetos, continuar frequentando os lugares, continuar mantendo os relacionamentos. Você precisa cortar. E cortar dói. Mas é necessário. Quarta coisa, enchimento diário. Porta fechada, não fica vazia. Precisa ser preenchida. E você preenche com a palavra, com oração, com louvor, com comunhão, com jejum. Você substitui o velho pelo novo. Quinta coisa, submissão ao Espírito Santo. Isso significa obedecer quando ele falar. Parar. Quando ele mandar. Parar. Sair quando ele disser para sair. Não negociar. Não questionar. Apenas obedecer. E agora, algo muito importante sobre fevereiro especificamente. Se você é cristão de verdade, você não participa. Não é sobre ser radical. É sobre ser coerente. Você não pode servir a dois senhores. Você não pode dizer que ama a Deus e participar de algo que glorifica exatamente o oposto do que ele representa. Mas e se você trabalha e é obrigado a estar em ambiente de festa? Ore, vista a armadura espiritual. Declare proteção sobre sua vida. Não participe ativamente. Não dance. Não beba. Não se envolva. Esteja ali no corpo, mas com o espírito protegido. E saia assim que puder. E se alguém te criticar, deixe criticarem. Você não precisa da aprovação de ninguém. Você precisa da aprovação de Deus. E Ele se agrada de quem se posiciona, de quem não se curva, de quem não cede. Eu também quero falar algo para quem está me ouvindo e ainda está envolvido com o ocultismo. Você sabe que está na hora de sair. Você sente isso há tempos, mas tem medo. Medo de retaliação. Medo de perder o que você construiu. Medo de não conseguir viver sem aquilo. Eu entendo esse medo. Eu senti esse medo, mas eu te digo, vale a pena. O que você ganha em Jesus é infinitamente maior do que qualquer coisa que você perde ao sair das trevas. E Deus tem poder para te proteger. Nenhum feitiço, nenhum trabalho, nenhuma maldição é maior do que o sangue de Jesus. Mas você precisa decidir. Você precisa dar o primeiro passo. E quando você dar, o céu inteiro vai se mover a seu favor. Por último, eu quero te ensinar algo prático que você pode fazer agora mesmo. Ore. Ore com autoridade. Or calm F. Ore consciente de quem você é em Cristo. Declare sobre sua vida. Eu fecho toda porta espiritual que foi aberta por ignorância, por rebeldia ou por fraqueza. Eu renuncio a todo pacto que não foi feito em Cristo. Eu quebro toda a legalidade que o inimigo tinha sobre minha vida. Eu me cubro com o sangue de Jesus. Eu me visto com a armadura de Deus. E eu declaro que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Faça isso todos os dias, principalmente em fevereiro. E ensine isso para seus filhos, para sua família, para seus amigos. Porque vigilância não é paranoia. Vigilância é sabedoria. Agora escreva nos comentários. Eu não vou desistir da oração. Declare isso como compromisso com Deus e consigo mesmo. Eu cheguei ao fim desse relato, mas preciso deixar algo muito claro para você que me ouviu até aqui. Tudo o que eu contei não foi para te assustar. Foi para te despertar. Porque o maior perigo não é o que você enfrenta sabendo. O maior perigo é o que te destrói enquanto você dorme espiritualmente. Fevereiro vai passar, como passa todo ano. O carnaval vai acabar. As pessoas vão voltar para suas rotinas, mas as consequências espirituais do que foi aberto, do que foi permitido, do que foi entregue, essas não desaparecem automaticamente. Elas continuam operando nas mentes, nos corações, nos relacionamentos.
E muitos vão entrar em março sem entender por que estão tão pesados, tão confusos, tão vazios. Vão achar que é cansaço, vão achar que é estresse. Mas no fundo, é consequência espiritual de portas que foram abertas e não foram fechadas. Por isso eu te falo hoje com toda a responsabilidade de quem viveu dos dois lados. Você não precisa passar por tudo o que eu passei para aprender. Você não precisa chegar no fundo do poço para entender que aquele caminho leva à morte. Você pode escolher agora, hoje, neste exato momento. Escolher fechar o que precisa ser fechado. Escolher se posicionar. Escolher vigiar. Escolher viver de acordo com o que você diz que acredita. E se você está me ouvindo, e ainda não entregou sua vida para Jesus, saiba que este pode ser o momento mais importante da sua existência. Não é coincidência você ter chegado até aqui. Não é acaso você ter ouvido tudo isso. É Deus te dando uma oportunidade de escolher a vida. A vida de verdade. Aquela que não acaba. Aquela que tem propósito. Aquela que tem eternidade. Jesus não te rejeita. Não importa o que você fez. Não importa onde você esteve. Não importa quanto tempo você passou longe. Ele está te chamando agora. E tudo o que você precisa fazer é responder. Dizer sim. Abrir o coração. E deixar ele entrar e transformar tudo. Eu sou a prova viva de que ele transforma. Eu estava morta espiritualmente. Estava presa. Estava perdida e ele me achou. Me limpou. Me restaurou. Me deu uma nova identidade. E me deu uma nova missão. Se ele fez isso comigo, ele pode fazer com você. Ele pode fazer com qualquer pessoa que você conhece e que está perdida neste momento. Por isso, eu te peço 3 coisas agora. Primeiro, escreva nos comentários. O inferno treme quando eu oro. Declare isso, porque quando você ora de verdade, com fé, com autoridade, o mundo espiritual se move. E o inimigo recua. Segundo, compartilhe este vídeo. Compartilhe com aquela pessoa que você sabe que está em risco. Aquela amiga que está confusa. Aquele parente que está envolvido com coisas que não deveria. Aquele conhecido que está brincando com o mundo espiritual, sem saber o perigo que corre. Pode ser que este vídeo seja a ferramenta que Deus vai usar para salvar aquela vida. Não guarde isso só para você. Terceiro, se inscreva no canal e deixe o like, porque eu vou continuar trazendo revelações como essa. Eu vou continuar expondo o que o inimigo não quer que seja exposto. Eu vou continuar alertando o povo de Deus para que ninguém seja pego desprevenido. E para que isso chegue a mais pessoas, eu preciso da sua ajuda. Antes de eu encerrar, eu quero orar por você. Onde quer que você esteja agora, pare um momento, feche os olhos se puder e receba essa oração. Pai, em nome de Jesus, eu clamo por cada pessoa que ouviu esse relato. Eu peço que o Senhor abra os olhos espirituais, que o Senhor quebre toda venda, que o Senhor arranque toda escama, que cada um possa enxergar a verdade, que cada um possa discernir os tempos, que cada um possa se posicionar do lado certo dessa guerra espiritual. Eu declaro libertação sobre toda a vida que está presa. Eu declaro quebra de pactos. Eu declaro anulação de maldições. Eu declaro fechamento de portas, em nome de Jesus. E eu peço proteção. Proteção sobre cada família. Proteção sobre cada lar. Proteção sobre cada mente. Que o sangue de Jesus cubra, que a armadura de Deus fortaleça. Que o Espírito Santo guie, e que ninguém seja pego de surpresa pelos ataques do inimigo. Amém. Agora, vai em paz, mas vai vigilante, vai consciente, vai firme, porque você não está sozinho nessa batalha. O Deus que me resgatou está com você, e Ele é maior, muito maior, do que qualquer força das trevas. Fique na paz. E até o próximo vídeo.